Boa noite, queridos, que coisa boa a gente estar junto aqui de novo. Quero agradecer toda vez que o pastor Franklin me convida para estar aqui. Toda vez que eu venho aqui, o Espírito de Deus trabalha coisas profundas e abençoadoras no meu coração, e eu espero que seja assim de novo hoje. Eu quero te convidar nesse momento a fazer um movimento aqui para a gente iniciar nosso tempo juntos de oração. Eu queria te convidar a dar as mãos para as pessoas que estão aí do seu lado. Se você vir algum visitante perto de você, ou alguém que você pense ser um visitante, gostaria que você pudesse orar. A gente vai orar 2 a 2 nesse momento. Gostaria que a gente pudesse orar 2 a 2, tudo bem? Que você pudesse orar sem vergonha, sem embaraço. Ore por essa pessoa, peça para que Deus abençoe a vida dela agora, peça para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no coração dela. Quando a igreja se move em oração, o Espírito de Deus trabalha coisas profundas no nosso meio. Ore por ele agora, ore abençoando. Jesus querido, nós estamos reunidos aqui, pedindo, clamando para que Teu Espírito possa agir em nós e através de nós nessa hora. Espírito de graça, Espírito de poder, Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita nessa comunidade, fica aqui, e nessa hora, abre o nosso coração para a Tua palavra, se revela a nós pessoalmente por meio da Sua palavra, mostra o Seu rosto, faz com que rios de água viva fluam do nosso interior, como é promessa da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, venta sobre nós nessa hora, nos dirige, nos impele. Há promessas tremendas na Tua palavra a respeito da direção que o Senhor dá, de como o Senhor revela a Sua vontade na nossa vida, de como o Senhor nos dirige, de como o Senhor nos encaminha em todas as coisas, na faculdade, no namoro, na escolha profissional, em todas as escolhas que nós temos que tomar, que são tão importantes para nós. O Senhor prometeu não nos deixar sozinhos, Jesus. Então nós clamamos, nós abençoamos a vida do nosso irmão nessa hora, e pedimos: revela a Tua vontade, mostra o Teu caminho, aponta, Senhor Jesus, a direção. Nós oramos assim, nós oramos no nome poderoso de Jesus, amém. Quem você é hoje? Provavelmente você hoje é a escolha do seu eu de alguns anos atrás, que tomou algumas escolhas e na passagem do caminho da vida, escolheu um caminho e não outro. Se você disser assim: poxa, eu estou no 3º ano da faculdade de Direito, isso é fato de que você, há alguns anos atrás, escolheu fazer Direito, escolheu fazer o vestibular, escolheu fazer a prova, e tendo passado, escolheu fazer a faculdade. Daqui a alguns anos, o seu futuro, você, será resultado das escolhas que você está fazendo hoje, do compromisso de namoro que você está celebrando hoje, da escolha de carreira que você está fazendo hoje, dos valores que você está abraçando hoje. A grande questão é que Dan Gilbert, numa palestra do TED, ele diz que uma porcentagem simplesmente surreal de pessoas entre 40 e 50 anos de idade não estão satisfeitos com a vida que eles têm agora, sendo que a vida que eles têm agora, na casa dos 40 e 50 anos de idade, é a vida que o jovem de 20 anos escolheu. Eles descobrem que são completamente frustrados naquilo que fazem, mas de alguma maneira a profissão foi uma escolha deles mesmos. Há 20 anos atrás, eles descobrem que ergueram uma família inteira, com filhos e esposa, em cima de bases equivocadas, e que o casamento deles não passa de uma bem elaborada mentira, mas o casamento, o namoro, todas essas foram escolhas que foram feitas ao longo do caminho. Stephen Covey, num livro dele que eu considero um livro fantástico, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um título pobre para um livro muito importante, ele diz que
nós moldamos as nossas escolhas. Mas essa é apenas metade das verdades, porque nós moldamos as nossas escolhas e com o passar do tempo as nossas escolhas nos moldam. Se hoje você é um excelente guitarrista, por exemplo, isso é resultado do fato de uma série de escolhas que você fez, de comprar uma guitarra, de dedicar tempo a essa guitarra. Se hoje você, por exemplo, é um cinéfilo que coleciona horas e horas de filme e é capaz de fazer uma crítica muito bem apurada de um filme que foi recentemente lançado, como A Reedição de Ben-Hur, isso quer dizer que você foi fazendo uma série de escolhas, de investimento de tempo e de potencial em cima de alguma coisa. As escolhas que são feitas nos fazem. As nossas escolhas nos moldam. Por isso Paulo em Romanos 12 diz assim que uma das grandes promessas de Deus para nós é que nós tenhamos a mente transformada de tal maneira que nós consigamos discernir a vontade de Deus para nós. Olhe diante dos seus pés agora, existem milhares de escolhas possíveis em todas as áreas da vida. Nós somos a geração que mais tem opções de escolha na história do mundo. Se você nascesse há 2000 anos atrás e o seu pai fosse carpinteiro, você fatalmente seria carpinteiro. Se o seu avô fosse um pescador, você fatalmente seria pescador, mas você tem um leque incrível de opções profissionais diante de você. Você tem um leque incrível de opções relacionais diante de você. Você tem um leque incrível de escolhas ministeriais diante de você. Você pode ser quase tudo. De astronauta a médico, a professor, missionário. Você pode ter relacionamento com qualquer pessoa do globo. Antigamente, as pessoas elas tinham uma razão geográfica para namorar. Hoje em dia isso nem existe mais. As pessoas acabam conhecendo e namorando pessoas que estão do outro lado do globo, porque, de alguma maneira, as tecnologias de informação que nós temos hoje possibilitam coisas surreais. Você consegue conversar vendo som e imagem em tempo real com uma pessoa que está a 20 mil quilômetros de distância de você. A grande questão é que todas essas opções de escolhas também nos deram um problema. Qual caminho a seguir? Veja bem, quando a gente tem que decidir entre uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim, a gente tem facilidade nessa escolha. Eu vou escolher entre uma coisa que é ruim para mim e uma coisa que é boa para mim. Poxa, isso é super tranquilo. Mas e quando existem duas coisas boas diante de você? Quando você foi chamado, por exemplo, para trabalhar em duas empresas que pagam bem, ambas. São duas empresas boas, ambas são. O emprego é bom nas duas, mas você tem que escolher uma. E essa escolha vai impactar o seu futuro, as suas escolhas, a sua vida, os seus amigos e tudo mais que decorre dessa escolha. Gostaria que você pudesse abrir comigo num texto, está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 6. E a gente vai dar uma olhadinha no momento em que Paulo viveu exatamente isso que a gente está dizendo aqui. Exatamente sobre isso que a gente está conversando. Atos 16, 6. Compartilhe aí a sua Smart Bíblia com o seu vizinho. Atos 16, 6. Amém? Misericórdia? Sempre tem um misericórdia. Vamos lá? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos todos juntos, Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem na Macedônia estava de pé e lhe suplicava. Vamos ler todos juntos. Passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. A gente está aqui num momento, numa das viagens missionárias de Paulo. Paulo já havia feito uma primeira viagem missionária
Vamos lembrar um pouco da história. Paulo era perseguidor dos cristãos, ele se converteu de maneira dramática depois de ter uma visão de Cristo. Então, ele ficou numa chamada década do silêncio. 10 anos em que Paulo voltou para sua terra natal e ficou quieto lá, sendo ministrado e treinado pelo Espírito de Deus. Então, um cara chamado Barnabé, vendo o potencial de Saulo para a igreja, vai lá e o leva para essa igreja, que era uma igreja vibrante da época, como a nossa igreja aqui, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, então, ouviu o Espírito sussurrar nos seus ouvidos, enquanto eles oravam e jejuavam, dizendo assim, o Espírito Santo de Deus dizendo a ele: separem Paulo e Barnabé para uma obra específica que eu tenho para eles. Então, o Espírito de Deus os impulsionou à primeira viagem missionária que nós temos notícia. Eles foram percorrendo uma longa porção da Ásia. Eles voltaram depois, fortalecendo as igrejas que foram plantadas, ficaram um tempo em Antioquia, e ali houve um momento diferente, porque Barnabé e Paulo se separaram, e agora Paulo seguia com Silas, e provavelmente com Lucas, já que nesse momento aqui, Paulo, o autor de Atos, que é Lucas, começa a usar uma primeira pessoa do plural em alguns lugares. Nós fomos, nós fizemos, nós vimos e tal. Mas veja bem, de quem que a gente está falando? Paulo, um cara altamente crente, isso daí é um ponto pacífico. Paulo que tinha um chamado apostólico, Paulo que tinha tido revelações do Espírito Santo de Deus. Só que aí, quando Paulo começa a projetar a segunda viagem missionária, as coisas saem ligeiramente diferente do que ele imaginava. Por quê? Porque Paulo já tinha feito uma primeira viagem missionária, ele tinha então planejado uma rota para a sua segunda viagem missionária, que era uma rota avançando na direção oriental, indo do Oriente Médio para dentro do período oriental, indo lá na direção daquilo que hoje seria ali a costa da Turquia. A grande questão, cara, é que as coisas não saíram do jeito que Paulo imaginava. A grande questão é que Paulo, o grande Paulo, obviamente que Paulo orou para fazer os planos para a viagem. É óbvio que Paulo falou: Senhor, abençoa, coloca a sua mão, me dirige, abençoa os planos, abençoa tudo que a gente está planejando, nos dirige com o teu Espírito. E Paulo então começou a executar aquilo que ele tinha planejado, como crendo que havia sido abençoado por Deus. Só que quando ele começou a colocar o plano em prática, ele descobriu que não era aquilo que Deus queria. Ele é claro em dizer: o Espírito de Deus não deixou que a gente fosse adiante. A gente tinha um plano traçado, a gente orou a respeito disso, mas quando a gente começou a colocar a bola para rolar, meu irmão, a coisa foi diferente. O Espírito de Deus nos impediu de ir para aquela região. O Espírito de Deus nos impediu de ir para aquela região. Cara, isso é muito nosso. Isso é muito seu, isso é muito meu. A gente ora, coloca o joelho no chão e fala: Jesus, me dirige. Me dirige na escolha da faculdade, me dirige na escolha do meu relacionamento, me dirige na escolha profissional, me dirige na vida, Jesus, não deixa eu tomar escolhas equivocadas e tal. E a gente simplesmente põe a bola para rolar, acreditando que de fato Deus está naquilo ali. Mas esse negócio da vontade de Deus é uma coisa tão complexa às vezes, que a gente descobre no meio do traçado, no meio da rota, que a gente, de alguma maneira, Deus não está ali, cara. Eu estava comentando esses dias, né? Ainda bem que isso não acontece sempre com a gente que é pastor, né? Ainda estava no 3º ano do seminário, e quando eu fiz os 4 anos de seminário, a igreja a qual eu servia tinha 2 cultos, um culto às 5 horas, no domingo, outro culto às 19 horas. Então, eu era o pregador das 17 horas, o pastor titular da igreja era o pregador do culto das 7 horas. Então, todo final de semana eu pregava. Eu tinha que fazer as disciplinas do seminário, fazer o grego, o hebraico, tal, não sei o que. O pastor Frank sabe bem como é. E aí, tinha que pregar no final de semana. Então, quando o domingo acabava, eu já começava a falar: Senhor, me dá uma palavra. Porque daqui a uma semana eu tenho que estar no púlpito de novo. Uma igreja de 500 membros esperando que eu dissesse alguma coisa para eles. 22 anos de idade. Aí eu preparei aquela palavra a semana inteira, orei a respeito daquilo. Meu irmão, chegou no domingo, eu tinha um sermão bem estruturado, as coisas todas no lugar.
E aí, beleza, vamos para o culto, tal, louvor, pá. De repente, no meio do louvor, o Espírito Santo começou a falar assim: não é isso. Não é isso daí. Eu falei assim: pô, mas você vai falar agora? Teve a semana inteira, né, velho, para falar, vai falar agora. O que você estava fazendo terça, quarta-feira, né, mano? Bicho, eu falei assim: não, você quer saber de uma coisa? Eu vou pregar isso mesmo. Eu me preparei. Você sabe quando o Espírito Santo começa a bater na porta do seu coração com tanta insistência e violência que parece que ele vai arrombar a portinha do coração? Cara, não prega isso. Se você pregar isso, vai dar ruim. Falei, aí, que beleza, né? Eu orei, preparei, fiz, e agora não é isso. Aí eu subi no púlpito, e eu não sabia o que pregar. Aí eu lembrei, tinha um irmão que fazia aquelas orações quilométricas na igreja, o irmão Adalberto. Falei assim: eu gostaria de falar, por favor, irmão Adalberto, fazer uma oração. Meu irmão, a hora que ele levantou, começou: Senhor, abençoa a África, Afeganistão, Senhor, a China, os povos indígenas, Senhor, as crianças de rua. Meu irmão, 4 minutos de oração, e eu lá no púlpito. Jesus, dá um texto pelo menos, né? Texto da Bíblia, por favor, que seja na Bíblia. Cara, é muito ruim. Eu estou citando uma coisa boba, mas é muito ruim quando você se encontra no meio do caminho sem ter certeza se aquilo é a vontade de Deus. É muito esquisito quando você ora e dedica o seu coração, e a gente fica assim: cara, mas o que está dando errado? Será que eu não ouvi direito? Veja bem, nessa primeira parte da nossa conversa, eu quero dizer algumas coisas. Primeira coisa, que esse negócio de discernir completamente, totalmente o centro da vontade de Deus, isso é o ideal, isso é o ponto desejável da coisa. Mas olhe para os caras da Bíblia, olhe para Paulo exatamente nesse momento, e você vai ver que não é tão fácil assim. Você vai ver que o nosso coração, como diz Jeremias 17:9, é de fato desesperadamente corrupto e muito enganoso, que muitas vezes a gente olha para uma coisa e fala: nossa, isso é de Deus, mas não é, o nosso coração que deseja aquelas coisas, e nós fazemos escolhas nesse entroncamento entre discernir a vontade de Deus e discernir a minha vontade, entre abraçar a vontade de Deus ou a minha vontade é tão grande quanto a de Deus, ou a de Deus, tipo, não é um negócio assim, não é um negócio matemático, é um negócio complexo e difícil. Muitas vezes nós nos encontramos como Paulo, a gente se encontra perdido, fala assim: Deus, eu nem sei mais, eu estou perdidão aqui, ó. Liga o GPS da graça aí, me dá uma mão, mano. Liga o seu Waze celestial, eu estou aqui na maior furada, eu não sei mais. Antes eu orei, decidi, agora eu não sei mais, eu estou no meio do caminho. O que eu quero te dizer? Se você está vivendo isso, primeira coisa, descansa o seu coração. Essa é uma experiência profundamente humana. Essa é uma experiência humana. Isso acontece, a vida é assim. Para aquele que tem o coração no Senhor, e tem um coração pungido de temor do Senhor, ele vai procurar sempre fazer a vontade do Senhor. Mas muitos dias são confusos, muitos dias são um pouco capciosos, mas a gente não pode simplesmente desistir da vontade de Deus. Eu digo o seguinte: a minha experiência pessoal, hoje eu e minha esposa, a gente saiu para dar um pedal ali na orla de Niterói, bem bacana. Aí a gente para ali em São Francisco, desce das bikes, toma uma água de coco, relaxa um pouco, troca uma ideia, conversa um pouco. E hoje a gente estava conversando sobre isso. Tem algumas coisas, cara, que são claras. Eu vou te dizer uma coisa. Eu me lembro do primeiro dia que eu vi a Isabela. No primeira vez que eu vi ela tinha 14 anos, eu tinha 18. Eu disse assim: essa é minha esposa. Sem mentira, não estou aqui de romantismo, vocês estão 6 meses de casados, blá, 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 blá. Falando sério, tem algumas coisas que Deus fala assim: bicho, é isso. Mas outras coisas, elas vão se clareando com o tempo. A vontade de Deus, ela tem diferentes maneiras de se revelar.
e Deus se revela de diferentes maneiras a diferentes pessoas. Agora veja bem, em um trecho de Irmãos Karamazov, Fyodor Dostoiévski diz assim: o sentido do homem não é apenas viver, mas viver por algo definido. Sem uma firme noção da razão pela qual viver, o homem não aceitará a vida e prefere destruir a si mesmo do que permanecer sobre a terra. A grande questão é que quando nós não temos certeza de para onde ir, do que Deus espera de nós, esse senso de propósito dentro de nós vai ficando um pouco diluído, e a vida vai ficando uma repetição enfadonha de dias. Parece que eu estou andando em círculo, eu não sei o que Deus espera de mim, eu não sei qual é aquela contribuição única que só eu posso dar para o mundo, eu perco aquele lugar específico que só eu posso dar para a minha geração. A maioria de nós aqui está mais ou menos oscilando aí na faixa dos 18 aos 30 anos, nosso público aqui, a nossa galera que está tendo esse papo. Essa é a fase da vida em que você vai tomar decisões que vão definir a sua vida. Case bem, e você vai descobrir o que é ter uma vida abençoada pelo Eterno. Case mal, e você vai descobrir uma prévia do inferno. Sério. Porque todos sofrem, cara. A gente tem que abandonar essa ideia de que, não casou direito, depois só divorcia. Meu irmão, o divórcio é tido numa escala de estresse psicologicamente comprovada, como só perdendo para a morte dos pais. O divórcio é uma coisa séria. Quando envolve filhos é uma coisa mais séria. Nenhum de nós aqui quer se descobrir com 50 anos de idade e falar assim: cara, eu odeio o que eu faço. Eu odeio o que eu faço. Eu acordo todos os dias, eu vou para o trabalho e eu odeio o que eu faço. Eu sou bem pago, eu sou bem remunerado, eu moro bem, eu tenho uma baita casa, eu tenho um carro maneiríssimo, mas eu odeio o que eu faço. Eu não vejo a hora de me aposentar. A gente não pode negligenciar o impacto das escolhas. Eu quero caminhar para o final com algumas ideias. Vamos lá. Na história de Paulo, nessa sequência, Paulo discerniu duas coisas. Primeira coisa, ele discerniu para onde não ir e o que não fazer. E isso é tão importante quanto discernir o que fazer. Paulo entendeu que ele não deveria ir para lá. Ele ouviu o Espírito dizer para ele: para lá não. Depois que ele ouviu para lá não, o que ele fez? Ele estacou e esperou uma direção. Existe uma promessa para nós em Romanos 8,14 que diz assim: todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Repita comigo: todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mais uma vez, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você é filho de Deus, Deus não vai te deixar sem direção. Eu te asseguro isso. Não é a minha garantia, é a garantia do Eterno. Não é a minha palavra, é a palavra do Eterno. Não é a minha boca, é a boca do Eterno. Se você é filho de Deus, Deus vai te dar direção. Mas você precisa primeiro aceitar o comando do Eterno para não ir. Não vá para lá. Ok, Senhor, para lá não, mas para onde? Assenta e espera. Assenta e espera. Quando Paulo discerniu para lá não, o texto diz que ele teve uma visão de um varão macedônio, um cara vestido com vestes tipicamente gregas. Na antiguidade, hoje nós temos assim, se você viaja pela América do Sul, para a Europa, para os Estados Unidos, todos nós vamos vestir ao longo do globo calça jeans e camiseta. Antigamente não era assim, e muitas nações ainda têm trajes típicos. Então, quando ele teve a visão, ele viu pelas vestimentas que aquele cara pertencia a um determinado lugar. Era a região da Macedônia, região da Grécia.
Quando ele foi para lá, ele chegou a uma cidade muito importante naquele tempo, chamada Filipos. É assim que o texto continua. Só que Paulo tinha uma estratégia. Em toda a cidade que ele chegava, foi assim em Bereia, Laodiceia e tantos outros lugares, Tessalônica, ele ia direto para a sinagoga, pregava na sinagoga. Alguns judeus se convertiam a Jesus, criam que Jesus é o Messias ou não, e depois ele pregava fora do âmbito da sinagoga. Ele sempre fazia assim: eu vou para a cidade, eu chego lá, eu prego na sinagoga e depois fora. Só que quando ele chegou em Filipos, não havia sinagoga. Parece que Deus estava falando para Paulo: Paulo, vamos fazer uma coisa diferente, cara. Vamos fazer uma vibe totalmente outra agora. Vamos fazer outra coisa. Paulo estava simplesmente naquele lugar, exatamente naquele lugar que eu estava no púlpito, que eu te falei agora, naquele lugar do tipo: Deus, para onde? Ele chegou em Filipos, não tinha sinagoga. Aí ele foi orar na beira do rio, e havia algumas mulheres na beira do rio. Só que antigamente essa relação entre homem e mulher no âmbito social era muito restrita. Os homens e as mulheres ficavam estanques na sociedade. As mulheres e homens falarem em público era uma coisa um tanto complicada. Mas então haviam algumas mulheres que estavam na beira do rio. E então Paulo pregou o evangelho para esse grupo de mulheres, e uma delas, chamada Lídia, se converteu e chamou o apóstolo e a sua equipe para estarem na casa dela, que era alguma coisa completamente diferente daquilo tudo que Paulo tinha vivido até agora. Parece que Deus falou assim: Paulo, eu vou quebrar suas pernas, vou quebrar suas pernas. Se você tem se apoiado, Paulo, nos métodos, eu vou te mostrar que o que faz a coisa dar certo não é método, sou eu que faço. É Deus que faz. O método está ali como servo e não como Senhor. Qual que é a coisa mais interessante desse texto? Esse texto, de alguma maneira, mudou toda a história do cristianismo, porque Paulo, ao invés de ir para a Ásia, foi para a Europa. E a Europa, muitos anos depois, viria a ser o berço das igrejas mais fortes, das igrejas mais influentes e o berço da reforma. Essa escolha que Paulo trouxe aqui, essa historinha que parece tão ingênua, ela tem um impacto para a história da fé cristã no globo como um todo, porque esse lugar foi o lugar de onde saíram missionários que varreram o globo com o evangelho. O que eu quero dizer? Não existe escolha pequena na vida. Não existe. Eu estou só namorando. Meu irmão, namoros viram casamentos que têm filhos, que concebem famílias. A gente não pode tratar escolhas da vida como se fosse qualquer coisa. A gente tem que colocar o joelhinho no chão e dizer: Deus, qual é o seu caminho? O que você quer? Um autor chamado Edgar Lawrence Doctorow, que é autor de romances, ele escreveu uma frase fantástica dizendo assim: escrever um romance é como dirigir um carro à noite. Você só consegue enxergar até onde a luz dos faróis alcança, mas pode fazer a viagem inteira assim. Não é assim? Você está num breu total, escuridão, a estrada, o seu farol ilumina só um pedacinho até ali. Aquele trechinho até ali, você anda. E então ele ilumina mais um pouco, e você anda, e você faz uma viagem de 300 quilômetros desse jeito, vendo, na verdade, um pequeno facho de luz à sua frente. Por que eu estou trazendo essa metáfora aqui? Porque eu acredito que essa metáfora é uma metáfora importante para esse processo de discernir a vontade de Deus. E eu quero concluir com algumas ideias um pouco mais práticas nesse momento. Primeira coisa, quando a gente fala sobre discernir a vontade de Deus, a gente acha que a gente vai fazer uma oração e Deus vai fazer o download de um pacote, aquele pacotão zipado. Aí você descompacta aquilo e vê os planos para os próximos 10 anos. Bicho, não é assim. Na minha experiência pessoal, não é assim. Algumas vezes Deus fala assim, Deus te mostra coisas que vão acontecer daqui a 10 anos, com muita clareza. Mas na maioria das vezes, você vai vendo um passinho atrás do outro. Você fala assim: cara, eu quero muito fazer faculdade. Sei lá,
acho que na área de humanas. Beleza, já fechou um pouco, né? Já não é exatas, já não é médicas. Mas na área de humanas, eu acho que, não sei, cara. Tal. E aí você vai caminhando. Deus vai te dando discernimentos, você vai abraçando aqueles discernimentos, vai obedecendo e Deus vai mostrando mais. Deus vai mostrando mais. Deus vai mostrando mais. Você vai andando ali como um farol que está à sua frente. Você vê a questão de 2 passos à frente. E depois você não sabe. Mas beleza, anda os 2 passos. Quando eu e a Isabela, a gente começou a namorar, cara, eu estava fazendo seminário e ela estava se preparando, fazendo o pré-vestibular para medicina. A gente ficou muitos anos sem saber aonde ela faria faculdade, ou seja, a gente não tinha nem como sonhar nada. Sabe o que você é privado de sonhar, bicho? Isso é uma coisa assim que é um pouco dura e até cruel. Todo mundo quer sonhar, né, com um casamento. A gente, para falar a verdade, eu posso falar isso aqui tranquilamente porque a gente sabe disso. Eu e ela, a gente ficou um tempão assim, bicho, onde será que isso vai dar? Teve uma vez que ela passou numa faculdade em Montes Claros. Bicho, Montes Claros é longe para dedéu. Muito longe, é no norte de Minas. Aí a gente começou a falar assim, cara, Montes Claros, acho que a nossa vida vai para Montes Claros. Logo depois ela passou para a UERJ, aí, Rio de Janeiro, acho que mudou a direção. A gente ficou muito tempo sem saber, sem ter uma visão, mas à medida que Deus ia se mostrando, a gente ia pondo o pé. De repente ela veio para o Rio, a gente sabia que a vida era no Rio, mas onde no Rio? E como é que eu ia me transferir para o Rio? Aí eu visitei igrejas em milhões de lugares, Belford Roxo, na Gávea, no centro, em Niterói, Betânia, não sei aonde, e aí, acabei indo para o Barreto. O que eu quero dizer? Bicho, a gente começou a conviver com esse negócio de você enxerga 1 metro, anda 1 metro, é isso que tem para hoje. É lógico que a gente queria ver a estrada inteira, mas não era possível. Mano, se tem 1 metro, anda 1 metro. Primeira coisa, ande naquilo que Deus já te mostrou. Diga para o seu vizinho, fala assim para ele, ande naquilo que Deus já te mostrou. Ande naquilo que Deus já te mostrou. Segunda coisa, suponhamos que você está diante de 2 escolhas difíceis. Eu não vou aqui nem abordar a questão de certo e errado, uma opção certa e uma errada. Vamos abordar 2 escolhas certas. Você tem potencial suficiente para fazer 2 faculdades, que são distintas, podem até ser parecidas, mas obviamente não são a mesma coisa, sei lá, como biologia e alguma outra coisa aí. Você tem que decidir, mano. As 2 você não vai conseguir fazer. As 2 parecem opções igualmente boas. Primeira coisa, aplique os critérios que a Bíblia já te dá. Não escolha uma profissão baseado na ânsia de ganho pessoal. Escolha uma profissão alinhada com os dons espirituais que Deus te deu para que você possa servir o mundo e trazer a glória do reino. Não escolha um relacionamento baseado em critérios de beleza e carisma. No final das contas, o que importa é qual é o caráter do seu cônjuge. Quando ele disser para você que está no trabalho até 11 horas da noite, você vai ficar sobressaltado, porque você não tem confiança na palavra dessa pessoa. Você vai ficar descansada de saber que o seu marido está no trabalho até 11 horas da noite, ou você tem dúvidas a respeito da idoneidade dessa pessoa. Nós muitas vezes aplicamos critérios equivocados para as escolhas mais básicas da vida. Alinhe suas escolhas com os critérios da palavra. Alinhe, veja bem, estou dizendo aqui, cara, que o seu cônjuge não possa ser assim, aquele coisa que é o seu número. Porque a minha esposa, glória a Deus, é o meu número. Glórias! Aleluia! Mas, esse critério não pode ser determinante. Bicho, eu conheço um monte de gente que vem no meu gabinete e fala assim, pastor, meu marido
é o homem que eu sempre sonhei casar. É mesmo, irmã? Sonhava casar com um homem assim. Mas os anos passaram, né, pastor? Minha irmã, E agora o que você sonha? Agora eu sonho em matar ele. Alinhe os seus critérios com os critérios da palavra. Terceiro e último lugar, não force a barra com Deus. Não force a barra com Deus. Eu acho que o momento mais importante, cara, da gente discernir a vontade de Deus, esse processo, que é um processo que é feito com oração, com o coração debruçado na palavra, é aquele momento em que é aquilo que aparente a vontade de Deus, se dissocia de tal maneira que você consiga ver aquilo que você quer e aquilo que Deus quer. Cara, eu acho esse momento incrível, importante, espetacular e tremendo. Porque até o momento em que eu acho que Deus quer, porque eu quero muito, esse momento é perigoso, porque eu posso tomar escolhas equivocadas e depois colocar isso na conta do eterno. Isso é muito perigoso. Deus disse, Deus falou e tal, não sei o que. Bicho, olha só, eu acredito que Deus fala. Acredito, de verdade. Se não fosse assim, eu não estaria nesse púlpito aqui, agora, conversando com você sobre a palavra do eterno. Eu acredito que o eterno fala, eu acredito que o Espírito nos move, mas muito temor quando a gente for dizer assim, Deus me disse. A gente tem que ter temor para falar esse tipo de coisa. A gente não pode banalizar. Deus me disse, opa, pera lá, muito cuidado com o andor da carruagem nessa hora. O que eu quero dizer? Que não force a barra com Deus. Cara, chega um momento que a gente discerne que eu quero A e Deus quer B. É muito honesto você dizer assim, olha Deus, na boa, eu vou fechar com a minha escolha. E não tentar empurrar a minha escolha goela abaixo em Deus. Colocando na boca dele coisa que ele não disse. Por que isso é importante, galera? Todo mundo aqui. Porque no final das contas, se eu tomar uma escolha errada, baseada na minha vontade e o barco desandar, eu aprendo uma lição. Eu saio desse período fortalecido. Eu entendo um princípio, o princípio de que só Deus sabe o que é bom para mim. Só Deus sabe o que é bom para mim. Mas quando eu tomo uma escolha baseada na minha vontade e depois eu coloco a culpa em Deus, então eu não aprendo nada. Não force a barra, cara. Se você sabe que você quer uma coisa e você não está disposto a abrir mão disso para o eterno, então, beleza, abraça isso, mas sejamos todos homens depois também para arcar com a responsabilidade disso. Eu quero finalizar contando uma história. A gente mineiro gosta de história. A gente gosta de história. No dia 2 de novembro do ano passado, um gato me adotou. Era dia de finados, eu moro próximo ao cemitério, e um gato apareceu na minha casa, acho que tem alguma coisa relacionada com a outra. Aí a primeira coisa interessante é que esse gato apareceu lá, eu falei, é um bichinho de Jesus, né? Eu não vou deixar um bichinho de Jesus passar fome debaixo do meu teto. Aí eu dei leite para o gato, foi aí que eu errei. Foi aí que eu cometi um erro colossal. Meu irmão, o gato me adotou, ele acha que eu sou dele, né? Aí, primeira coisa engraçada é que eu olhei para o gato e tal, peguei ele assim, revisei o equipamento de fábrica, dei uma olhada e achei que era menina. Falei, uma menina, né, tal. Aí falaram assim, qual que é a técnica que você usa para dar nome num gato, num bicho? Aí falaram para mim assim, que era para eu pegar o gato assim, olhar bem no fundo dos olhos dele, fechar os olhos candidamente, e a primeira coisa que eu pensasse, eu colocava o nome no gato. Só que eu estava às vésperas da lua de mel, né, mano? Aí eu dei um nome para a gata de lua de mel. Lua de mel para lá, lua de mel para cá. Por final, não era uma gata, era um gato. Depois os especialistas de plantão foram lá em casa e me comunicaram que era um gato. Aí tinha que mudar o nome do gato para ele não ficar com conflito de gênero, tal, aquela coisa toda. Aí,
lua de mel virou Tafarel. Eu jogava a bola de tênis assim, falava, vai nela, Tafarel. Ele, pau! Aí, um dia, estava eu e minha esposa assistindo televisão, e a gente ouviu um alvoroço de cachorro, tal, não sei o quê, pá. De repente, ela falou assim, cadê o nosso gato? Eu falei, não sei. A hora que ela olhou pela janela, tinha 4 cachorros dividindo o gato. Um estava querendo levar a cabeça, outro a perna, o outro a mãozinha. Bicho, eu achei que o meu gato tinha morrido. Aí eu saí lá fora, tal, gritei com os cachorros, peguei o gato todo ensanguentado, todo lascado. O Tafarel sempre tentava sair pelo portão, e eu não deixava. Toda vez que ele tentava passar pelo portão, eu pegava ele, colocava ele para dentro de casa. Toda vez que ele passava pelo portão, eu pegava ele e colocava ele para dentro de casa. Mas aí, nesse dia, depois do culto, ele saiu pelo portão, a gente não viu. Eu acho que o Tafarel achava que eu não queria ele na rua, porque eu sou chato, porque eu não sei o que é bom, eu não sei o que é divertido, eu não sei o que é legal. Mas eu sabia que era para o bem dele. E naquele dia ele também descobriu que era para o bem dele. Muitas vezes Deus dirá não para você. Não vá, não faça. Assim como ele fez com Paulo, ele vai fechar o seu caminho. Ele não vai deixar você prosseguir. Ele vai dar um não para você. Muitas vezes a gente acha que Deus nos dá não porque Ele é chato. Ele não sabe o que é bom. Ele não é um Deus divertido. Ele não sabe rir. Ele é quadrado. Ele é austero. Mas não, cara. Ele te ama. Se coloque por um segundo no lugar dele e imagine todas as escolhas que eu e você fizemos que nos causaram dor. E imagine que Deus sofreu lá conosco. Se coloque na posição de um pai que vê o filho sofrer. Se coloque na posição de um pai que vê a filha chorar. Deus só quer o seu bem, cara. Deus quer o seu bem mais do que você quer o seu bem. Deus quer o seu bem mais do que você próprio. A garantia que Ele nos dá de que Ele quer o nosso bem, é que Deus tomou o seu Filho eterno, seu único Filho, e para te poupar de todo o mal, de todo o juízo que advém do pecado, Ele encravou Jesus na cruz do Calvário. Ele fez isso não porque Ele era obrigado, Deus não era obrigado a nada, Deus não era obrigado a consertar a bagunça que nós fizemos, Deus não era obrigado a pagar pelos erros que nós cometemos. Ele quis assim, Ele decidiu assim, Ele se voluntariou assim. É como se eu e você estivéssemos esperando no corredor da morte, contando os dias para nos encontrarmos com a pena de morte, e então chega um cara lá que você nunca viu, abre a porta e fala assim, vai embora. Fala assim, como assim vai embora? Não, vai embora. Fala assim, como assim vai embora? Está maluco? Não, cara, eu vou ficar no seu lugar, eu vou morrer. A pena de morte vai vir, eu vou levar essa. Como assim, bicho, está maluco? Fui eu que fiz aquilo tudo. Não, cara, você não está entendendo. Para que você possa andar livre, alguém tem que morrer. Eu sou esse cara. Para que você possa caminhar livre, alguém tem que morrer. Eu sou esse cara. As escolhas que colocam alguém no corredor da morte não deveriam ser colocadas sobre outra pessoa. Mas as nossas más escolhas recaíram todas elas sobre Jesus na cruz do Calvário. Todas as escolhas equivocadas que nós fizemos na vida recaíram sobre Jesus na cruz do Calvário. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei de que família você veio. Eu não sei se você veio de uma família desestruturada, como eu vim. Mas você pode fazer diferente. Eu não sei se o casamento dos seus pais foi baseado em algum tipo de culpa, de casamento por remorso ou conveniência, mas você pode fazer diferente. Eu não sei se você recebeu uma criação de filhos sem amor, sem presença, sem cuidado, mas você pode fazer diferente. Você pode escolher outras coisas.
você pode traçar um outro caminho para você. Deus tem outra coisa com você. Deus vai te dar tudo novo. Deus vai fazer uma coisa nova em você e através de você. Abra-se para o novo que Deus tem. Abra-se para o novo que Deus tem. Vamos orar juntos? Jesus querido, obrigado mesmo, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor nunca nos deixa só. O Senhor nunca diz vai, o Senhor sempre diz vamos. Isso faz toda a diferença. Se nós estivéssemos andando agora, Jesus, pelos vales de sombra e de morte que nos acompanham nesse momento da jornada, nós estaríamos super amedrontados e super preocupados, com medo de não chegar bem lá do outro lado. Mas Jesus, a sua presença aqui faz toda a diferença. Espírito Santo de Deus, manifesta a sua presença como nosso bom pastor. Manifesta o teu cuidado sobre a nossa vida, faz a tua obra, nos dirige. Vento do Espírito de Deus sopra sobre nós nessa hora, nos traz discernimento da sua vontade e nos dá, Jesus, aquele estado tal de rendição a você, que nós deixemos a nossa vontade de lado para abraçar aquilo que você tem. Jesus, nós queremos saber o que você tem, Jesus, o que você sonhou, Jesus, quando você projetava a nossa existência lá na eternidade, antes de todas as coisas, antes até de Adão, de Eva, do pecado e tudo mais, o que você pensou, Jesus, o que você sonhou a nosso respeito. É isso que nós queremos, Jesus. É isso, nós queremos o seu plano, nós queremos do seu jeito, nós queremos no seu tempo, nós queremos ao seu modo. Faz isso, nos dá, Jesus, um coração de filho que ama, confia e depende do Pai. Fica com a gente, nós oramos assim, sinceramente, mesmo no nome de Jesus.